Gente, então, falando aí sobre temperatura como uma forma de planejamento, né? Nós vimos que o grau dia ele está associado à quantidade mínima de calor que a planta acumula para ela completar o seu ciclo. E aí esse ciclo que eu digo para vocês pode ser o ciclo todo da cultura ou pode ser o ciclo total ou por fase, estágio fenológico, fase fenológica, né? Então, para a planta sair da brotação para a emergência, quanto de calor ela precisa acumular? E aí, quando eu digo acumular, eu estou sendo bem simplista aqui com vocês, porque a gente sabe, vocês estudaram na fisiologia, que a gente comentou que a temperatura ela é uma variável que ela condiciona crescimento e desenvolvimento das culturas. Seja a temperatura muito baixa, né, para culturas que gostam de frio, seja a temperatura muito elevada. Então, nós, inclusive, vimos por cálculos e por conceitos o quanto isso influencia na planta. E aí, nesse sentido, nós estamos trabalhando aqui com o conceito de graus dias, né? Que é a quantidade de calor acumulado em graus Celsius por dia até a planta completar o seu ciclo ou a sua fase fenológica. Para determinar esse graus dias aqui, nós temos que conhecer duas informações. Nós precisamos saber da constante térmica, aqui eu vou abreviar pelo meu espaço, vou pôr aqui do lado. Constante térmica, também chamado de soma térmica ou graus dias acumulado, que essa constante, ela literalmente depende da planta. Então, a soja tem uma determinada necessidade térmica. A cana tem outra necessidade térmica, assim como o tomate, o feijão, o alface, enfim, cada cultura tem uma necessidade térmica diferente para completar o ciclo. Nós não controlamos temperatura, a menos que seja um ambiente controlado, né? Uma estufa, uma casa de vegetação que você consegue controlar a luminosidade e calor ali. No campo a gente não controla, mas a gente consegue medir. Então, na hora que você pega, por exemplo, um termômetro ou um termohigrômetro, você consegue medir lá no equipamento quantos graus Celsius que está aquele dia. E se você sabe a temperatura do ar, né? E se você sabe a temperatura basal, que é a temperatura crítica da cultura, você tem como determinar em quanto tempo a planta chega na tal da constante térmica. E aí vamos ver isso aqui a partir de exemplos, né? Então eu tenho aqui uma cultivar de soja, então considerando uma determinada cultivar de soja, ela precisa, já vou pular lá para o final, para completar o ciclo, para chegar no ponto de maturação, ou seja, no ponto de colheita, acumular 1.230 graus Celsius. E, sabendo a necessidade da planta, e sabendo que a planta tem uma temperatura basal de 14 graus Celsius, em quanto tempo, melhor dizendo, né, a planta vai chegar no ponto de maturação, em quantos dias a planta vai chegar no ponto de colheita. Hoje em dia, né, não é que não se trabalha, hoje em dia, em propriedades que têm se adotado tecnologia, agricultura 4.0, tem se deixado de trabalhar com dias após o plantio. Monitora-se, por exemplo, graus dias para saber
em quanto tempo, de acordo com o clima, de acordo com o tempo, a planta chega no ponto de colheita. E aí isso é muito mais exato, é muito mais preciso, porque essas informações de constante térmica vai depender da cultivar. Então, principalmente com grandes culturas, já tem essas informações para soja, para cana, para o milho, né? Culturas de agregado valor econômico já tem. Em menores culturas, que não fazem parte do grupo das grandes culturas, nós conseguimos obter experimentalmente. Então, a partir de experimentos em campo, nós conseguimos ali, né, determinar o grau-dia. E aí eu estava comentando com vocês antes de cair que a temperatura basal é a temperatura crítica pelo qual a planta cessa o desenvolvimento. Existe a temperatura basal inferior e existe a temperatura basal superior. E aí nós trabalhamos apenas com a temperatura basal inferior, porque é uma condição que ela é média aqui para a região nossa, né? Para quase todas as regiões do Brasil, a temperatura inferior ela é mais crítica. Embora exista ali algumas regrinhas para determinar qual método usar. Resumindo para vocês aqui, nós temos então que o grau-dia nada mais é do que a minha temperatura média menos a minha temperatura basal. A fórmula é essa. E aí, se a gente criar uma outra fórmula, eu poderia dizer para vocês que a constante térmica é a soma do graus-dias. Então, quanto que vai acumular, né? Então, você vai somar os graus-dias até chegar na constante térmica. E aí, nós trabalhamos aqui com a ideia de tentar aplicar isso mais na prática possível. Então, eu trouxe para vocês o seguinte exemplo. Considerando que a semeadura, né, da cultivar de soja, CV soja, foi realizada no dia 14 de novembro, eu quero saber qual é a data provável do ponto de colheita, né, do ponto de maturação. Em dias após o plantio, né, em dias após a semeadura. Só que eu não conto, não necessariamente esses dias seriam dias corridos. Isso vai depender do quanto a planta vai acumular por dia ali. E aí, pensando nisso, eu preciso dar para vocês os valores médios de temperatura do ar ou dar informações para que vocês calculem a temperatura média para fazer os graus-dias, né? Nós vimos aqui alguns métodos, o método do INMET, método do IAC, método dos valores extremos, vimos o método lá das coordenadas, tudo para calcular a temperatura. E em cima desses métodos, a gente consegue chegar no valor médio de temperatura do ar. Mas aqui nesse exemplo, eu já dei para vocês os valores da temperatura média do ar. E aí eu vou ensinar para vocês aqui um jeito bem prático de estar trabalhando esse tipo de exercício. É montando uma tabelinha. Se vocês montarem uma tabela assim, ó, o mês, a quantidade de dias, a temperatura média em graus Celsius, né? A temperatura basal e vou colocar aqui, ó, constante térmica, graus dias acumulado, enfim, né? A gente pode colocar de diferentes formas ali para identificar o ponto de maturação, né? Se eu pergunto para vocês na prova, né? Quando a soja CV, soja, chega à maturação? Quando ela completar 1.230 graus Celsius acumulados no ciclo, né?
Mas como é que a gente faz isso? Vamos relembrar aqui da seguinte forma. Primeira coisa, nós vamos preencher essa tabela com as informações que a gente tem. Se o plantio foi realizado, a semeadura foi realizada no dia 14/11, significa que a gente vai começar o nosso estudo no mês de novembro. E trabalho com a ideia de mês, né? Então, para completar o mês de novembro, falta quantos dias aqui? Se foi 14, faltam 16 dias. Né? 14 mais 16, 30 ali, né? E qual foi a temperatura média do mês de novembro? Não era 23,3? E qual que é a temperatura basal? A temperatura basal é da cultivar, ela não vai mudar. Essa cultivar, ela começa a parar o seu desenvolvimento, começa a parar o seu crescimento, para se desenvolver, tem-se uma temperatura crítica abaixo de 14 graus. Então, aqui, 14. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Coloquei o CT antes de colocar o grau dia. Então, vamos pôr aqui primeiro. Grau dia. Vou pôr bem grande, porque aqui a gente vai fazer a continha. Do lado aqui, vou até escrever diferente, não vou escrever CT não, vou escrever aqui, ó. Grau dia acumulado. Para a gente entender o raciocínio aqui do exercício. Como que eu calculo grau dia, gente? O grau dia nada mais é do que temperatura média menos basal. Então, para novembro, eu vou pegar aqui, ó, 23,3 menos 14. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Vai precisar. 23,3 menos 14 vai dar, nesse aqui, 9,3 graus Celsius. Olha a interpretação. Durante os 16 dias, durante novembro, nesses 16 dias, por dia, a planta vai armazenar, vai acumular, vai absorver 9,3 graus. Só que tem 16 dias em novembro, porque foi plantado dia 14, né? Então, o grau dia acumulado aqui... Esse do dia eu não entendi direito. No caso, foi 16 por causa de quê? Não, o 16 é porque o plantio foi no dia 14. Certo. Então, para completar o mês de novembro, falta quantos dias? Ah, para chegar no dia 30. Aí você coloca ele contando com uma quantidade de dias para fechar um mês. Isso. Na verdade, a gente testa. Aqui eu coloquei os 16 porque eu sei que faltando 16 dias para completar o mês, do dia 14 até o dia 30 do 11, faltam 16 dias, né? Certo. Mas eu sei que nesses 16 dias não vai chegar no 1.230 que a gente precisa. Então a gente faz... Eu joguei o total aqui porque está no começo. Mas vocês vão ver que mais para frente nós vamos ter que ir testando a quantidade de dias, tá? Aham, entendi. Esse aqui tá ok? 9,3? Aham, tá sim. O que é esse grau dia acumulado aqui? Esse grau dia acumulado vai ser a quantidade de dias vezes o 9,3. Então, 16 vezes 9,3, 148,8. E aí, até me veio uma ideia aqui, ainda nunca tinha testado isso, mas eu vou fazer diferente aqui com vocês, que vai ficar até mais didático. Depois do grau dia acumulado, a gente vai pôr no final aqui a constante térmica. Porque a constante térmica
é os acumulados até chegar no 1.230 ali. Então, na primeira linha, a constante térmica vai ser 148,8 graus Celsius. 148 é 1.230? Não, né? Então, obviamente, a soja não vai chegar no ponto de maturação em 16 dias. Ela vai ter que andar mais. Então, depois de novembro, mês de dezembro. Normalmente, eu peço para padronizar os meses comerciais, todos os meses com 30 dias, né? Nesses tempos de pandemia aí, porque não teria como levar em consideração uma correção de uma prova online, alguém trabalhando com 30, outro com 31. É um gabarito que você marca uma resposta e tem que ser a mesma resposta minha, tem que ser a de vocês lá, né? Na prova presencial não existe isso. Então, eu recomendo vocês trabalharem com o mês real, em vez de estar trabalhando com o mês comercial. Então, eu sei que em dezembro tem 31 dias. E qual que é a temperatura média de dezembro? 23,5, né? Então, vou pôr aqui, ó, 23,5. A temperatura basal é sempre 14. Então, vou pôr aqui, ó, 23,5 menos 14 vai ser 9,5, né? 14, isso, 9,5. 9,5 graus Celsius. E qual que é o acumulado em dezembro? Eu vou pegar o 31 vezes o 9,5. Que aí eu tenho a quantidade de calor acumulado no mês de dezembro, que vai dar 294,5 graus Celsius, né? Só que agora começa a interpretação. O que a planta acumulou aqui, ó, em novembro, ela não perde. Então, agora a constante térmica vai ser o quê? O anterior mais esse aqui, ó. Então, você vai jogar aqui agora, ó. 148,8 mais 294,5 mais 148,8 vai ser 443,3. Conseguiram entender aqui, gente? O pulo do gato? Esse que é a ideia. Então, em dezembro, a planta tem acumulado de calor 443. Chegou no ponto de maturação? Não, né? Porque o ponto de maturação é 1.230. Significa que eu tenho que continuar. Então, em janeiro, também 31, né? Qual que é a temperatura? 23,9. Temperatura basal, 14. Então, 23,9 menos 14 vai dar quanto? 3,9 menos 14, 9,9 por dia. Então, em 31 dias, vai dar quanto? Vezes 31, 306,9 graus Celsius. Então, agora, eu vou jogar aqui, ó. 300, na verdade, deixa eu fazer igual o outro. Vou pegar o anterior. Professor, essa questão de dias aí, no caso, você padronizou, foi 30 ou 31? Pode usar a data real, né? Aqui eu padronizava com vocês antes, porque a avaliação era online. E aí, na avaliação online, você tem que marcar a mesma resposta que a minha. Na prova presencial, eu olho o desenvolvimento do seu cálculo. Então, quando a gente olha dezembro tem 31, janeiro tem 31, fevereiro 28. Então, eu vou usar os dias reais, tá? Tá bom.
Se eu não lembrar, eu posso usar 30, né? Pode usar 30, não tem problema não. Não, tá Não bom. importa. Se você não lembrar, inclusive se vocês quiserem padronizar na lista e usar 30, fiquem à vontade, tá? Aham, ok. Ó, então vou pegar aqui, ó, 443,3 mais 306,9. 443,3 mais 750. Então ainda vamos ter que caminhar muito, né? 750,2. Então, com certeza, não é em janeiro que vai chegar no ponto de maturação. Então, vamos jogar aqui fevereiro. Vamos ver quanto que vai dar. Em fevereiro, 28 dias. E se vocês padronizarem 30, joga fevereiro também com 30, né? Porque você joga 30, porque o mês de dezembro e janeiro lá, que era 31, você jogou 30. E aí acaba que compensa usar o mês comercial por causa disso também, né? É só cuidado para começar, né? No começo tem que colocar a quantidade de dias lá. Então, 23,9, continua 14, vai dar o mesmo valor, 23,9 menos 14, 9,9, né? Então, em 28 dias, vezes 9,9, 28, 9,9, 277,2 graus Celsius. Então, vou pegar aqui agora o anterior, 750,2, mais 277,2, mais 1.027. Agora já está chegando, ó. O que vocês estão observando aqui, ó? Não sei se vocês conseguiram enxergar isso, mas toda vez que eu tenho um mês cheio, 31, 31, 28, tá tudo acima de 200, tá vendo? Então, com certeza, assim, a menos que a temperatura do mês de março seja totalmente atípica, com certeza vai chegar no ponto de maturação ali no mês de março. Então, a gente acabou de fazer fevereiro, que também era 23,9. Agora, no mês de março, nós vamos começar a fazer testes. Eu vou fazer o primeiro teste com o mês cheio, né? Março também é 31, né? Acho que é. Tem que fazer o dedinho aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, 31. Então, 23,9 ou 23,2. Com 23,2. Temperatura basal 14. 23,2 menos 14 vai ser igual a 9,2, né? Graus Celsius. 9,2 graus Celsius. Então, olha o teste agora, ó, 31 vezes 9,2, 285,2 graus Celsius. Se eu pego o anterior, gente, ó, Eliane, seu áudio está aberto. 1027,4 mais 285,2 vai dar quanto? 1027,4 mais 285,2, 1.312,6. Então, aí encerra a conta, né? Encerra. Só que é o seguinte, encerra o quadro. Só que eu quero saber a data provável que vai ocorrer a maturação. Se você encerrar desse jeito aqui, ó, em 1312, já passou do ponto de maturação. E aí não certo, é aí isso. você vai corrigindo para trás. Tipo, sei lá, você usa ali agora em dias ali, dia 18, para poder chegar mais ou menos no aproximado.
Isso aí, só que a minha dica para vocês é justamente essa. Quando chegar muito próximo, está faltando lá menos que 10, 20, 30, 40 graus. Ou quando passar, encerra. Encerra porque, na verdade, a melhor dica é quando passar. Façam até chegar no ponto que passou. Porque como passou, eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. A constante térmica calculada é igual a 1.312,6 graus Celsius. E a constante térmica necessária é 1.230 graus Celsius. Se eu fizer um menos o outro aqui, 1.312,6 menos 1.230, deixa eu ver aqui quanto vai dar. Menos 1.230. 82, eu acho. 82,6 graus Celsius passaram da constante térmica necessária, não é? Porque como eu calculei até passar, por isso que eu acho fazer até passar mais fácil. Como eu calculei até passar, a diferença é do que passou. Aí a resposta tem que ser assim. Não. Aqui é só a interpretação para vocês. A resposta agora vai ter que voltar aqui na tabela e pegar essa informação aqui, ó. No mês de março, um dia não acumula 9,2? Certo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Se em um dia são 9,2 graus Celsius, em quantos dias vai ser 82,6 graus Celsius? Então, vamos fazer Que aqui. no caso foi o que ficou faltando para completar o que eu queria, era isso, né? Que ficou passando, na verdade, né? Por isso que eu escrevi aqui passaram. Então, quantos dias passaram do que eu queria? É essa conta que eu estou fazendo agora. Não, é porque, tipo assim, por exemplo, não sei se vai dar certo. No caso, se eu chegar no caso, no mês de fevereiro, se eu subtrair o que eu tenho com o que eu preciso, vai ter uma diferença. Aí eu posso fazer regra de 3 também. Então, em um dia dá tanto, quantos dias eu vou precisar para tanto? Entendeu? Para chegar. Também funciona ou Sim, não? funciona. Eu ia fazer essas exemplo com vocês na sequência. Vou Tá. fazer Desculpa, professor. primeiro passo. Não, tem problema não, seu raciocínio está certinho. Você pega o de fevereiro, só que qual que é o cuidado que você tem que ter? O mês de fevereiro já acabou. Aí você vai descobrir quanto que está faltando. Aí você ia ter que fazer a regra de 3 para março. É Isso, só aí no isso? caso estava o valor de março, Isso, no caso 9,2 por dias, isso, né? isso. Em Aí no quantos caso, dias eu vou vai vai ser necessário? É isso mesmo, você matou a charada. se eu fizer isso, dá certo ou tem que Dá fazer isso aí? certo também. A gente vai fazer dos dois aqui, você vai ver. Tá, entendi. Quer ver? Então, nesse caso que eu estou fazendo, passou, né? Então, agora eu tenho que fazer a conta para descobrir quantos dias passou. Então, multiplica cruzado. 9,2x é igual a 82,6. X, 82,6 dividido por 9,2. X vai ser igual a 8,97. 8,97? Não entendi, desculpa. É isso mesmo, 8,97. 8,97 dias. Não tem dia quebrado, né, gente? Então, deu maior que meio, arredonda para cima. Então, vai ser aproximadamente 9 dias que passaram. Mas não é essa a minha pergunta ainda. A minha pergunta é a data, quantos dias provável que ocorreu a maturação. Quantos dias que deu aqui, somando tudo? 16 mais 31, mais 31,
mais 28, mais 31. Se eu Somando somar... aonde, professor? Oi? Os dias aqui, ó, da tabelinha. 16, mais 31, mais 31, mais 28, mais 31. Dá quanto aí? Se eu não estou errado, 137. Ó, 137 dias seria... Em 137 dias, ele estaria com 1.312. Só que não passou 9. Então, 137 dias menos os 9 dias que passaram, vai dar 130, 128, né? 128. Então, 128 dias após a semeadura, né? Ou seja, então não é, na verdade, não é nessa cultivar para essa região aqui, que eu medi a temperatura do ar, não é verdade que a soja vai estar no ponto de colheita em 120 dias. Nessa região gastou 8 dias a mais. Então não chegou no ponto de colheita. Entenderam o resultado e o raciocínio aqui do que passou? Entendi. A conta ficou um pouco embaralhada, mas ficou bacana. Eu entendi. Vamos pegar aqui e vou pegar agora um outro exemplo que a Ana estava comentando. Professor, e se eu parar em fevereiro, que eu sei que está perto? Em fevereiro não é 1027,4? Então, se eu pego e faço aqui, ó, o CT calculado foi 1027,4 graus Celsius. E a constante térmica necessária é 1.230 graus Celsius. Pega um pelo outro, sempre pega o maior pelo menor, para não deixar nada negativo, tá? 1.230 menos 1027,4 graus Celsius vai me dar 1.230 menos 1027,4, 202,6 graus Celsius necessários para chegar na CT necessários, necessária, né? Redundante, não. Só vou pôr CT aqui, gente. Na constante térmica. Ou seja, qual que é a diferença da primeira situação que eu fiz? Na primeira, passaram 82 da necessária. No segundo, eu parei no mês anterior, faltam 202 graus Celsius para chegar na CT. Vou até escrever melhor aqui. Então, 202,6. Então, faltam 202,6 graus Celsius para CT necessária, né? O pulo do gato, se você parar antes, é agora pegar o próximo mês, que o próximo mês não é março. O grau dia é 23,2 menos 14, né? Vai dar 9,2 graus Celsius por dia. Agora eu faço a regra de 3, porque se em um dia vai acumular 9,2 graus Celsius, em quantos dias vai chegar no que eu preciso? 202,6 graus Celsius.
Eu fiz, deu 22. 22? 22 nos quebradinhos, só que aí eu não arredondei, mas aí no caso pode arredondar para 23, né? Vamos fazer os dois, 22 dias e 23 dias, só para a gente comparar. Tá. Então, aqui, ó. Se eu pegar agora o 16 de novembro, o 31 e 28, estou desconsiderando março, vai dar quanto? Mais 28, vai dar 106, né? Pela minha conta aqui. Então, se eu somei até fevereiro, deu 106. Então, aqui o total vai ser 22 mais 106 ou 23 mais 106, né? Então, 106 mais 22, 128 dias. 23, 129 dias. Vai depender do arredondamento, mas, olha lá, bateu. Qualquer uma das duas formas que vocês fizerem, dá certo. O que é o cuidado que vocês têm que ter para fazer do que faltou? É só tomar o cuidado de olhar se essa diferença aqui não vai dar maior do que o mês comporta. No mês vai acumular no máximo 285. E se a sua diferença desse aqui 400, significa que não ia dar certo essa diferença, porque a temperatura no mês de abril é bem menor, então a quantidade de calor que a planta vai acumular vai ser outra, né? Então, vai mudar bastante, né? Resumindo, o que é mais fácil? O que vocês ficarem mais à vontade, mas isso é feito bem passo a passo mesmo, né? Não tem como você fazer tudo de uma vez. Você vai fazendo linha por linha, mês por mês, até chegar no final e fazer esses ajustes para o que faltou ou para o que passou. Aí vocês adotam o que for mais simples aí para vocês. Certo? Todo mundo conseguiu entender? Beleza, só tirar um print aqui para ficar mais fácil depois. Beleza. Quer que volta ou é nessa mesmo que você quer tirar o print? Era nessa, da outra eu já tirei lá. Então, beleza. Esse exemplo aqui, ó, inclusive nos vídeos que eu coloquei para vocês no AVA, vou até conferir que eu estou falando que coloquei, depois não coloquei igual atividade, é bem parecido a ideia. Não tá como obrigatório, tá? É apenas para vocês exercitarem, porque o que é interessante nesse? Eu acho que, inclusive, nos vídeos eu respondo ela. Nessa aqui, em vez de trabalhar de 30 em 30 dias, tem a temperatura média a cada 15 dias. E a ideia é a mesma lá, ó. Foi plantado no dia 15 de novembro. Eu quero saber quando que vai ser a floração do milho. BRS 2160. O que eu gosto desse exemplo é que ele é bem prático. Então, olha lá, pegou o catálogo lá do milho, do fabricante, né, da empresa sementeira, né, fabricante não. E aí tem lá o ciclo, tem a emergência aproximada 62 dias, maturação aproximadamente 130 dias, e os graus dias são 845. E aí, se você calcular esse exercício, você vai descobrir que o florescimento para essa região não é o mesmo florescimento dado aqui no catálogo. Porque o que nós vimos aqui, temos visto, é que o clima de um lugar influencia no crescimento e no desenvolvimento. O clima de um lugar influencia na duração, né, do ciclo. E aí é interessante, eu não vou cobrar de vocês, né, mais um exercício, mas é interessante vocês tentarem fazer para exercitar e para treinar para a prova mesmo. Eu acho que eu respondi ele nos vídeos que eu coloquei lá no AVA para vocês, mas caso eu não tenha respondido, acho que nos vídeos que estão no meu canal lá tem ele. É só dar uma olhada depois, mas eu mando para vocês também. Beleza, gente?
Aqui, só para fechar, aqui não é conta, a temperatura do ar também influencia na produtividade animal. E aí, a temperatura do ar, ela é utilizada a partir de índices. Índice de conforto térmico, né, para medir, né, o conforto do ambiente para o animal. Com certeza vocês estudam isso lá com o DIB sabe até melhor do que eu. Mas você tem uma zona de temperatura ideal para a temperatura corporal do animal. Dentro dessa faixa ideal, né, é a faixa de máxima produtividade animal. Existem zonas de transição, que é essa zona D e zona B, em que a temperatura do ar começa a gerar desconforto, e aí o animal gasta mais energia para manter o seu calor corporal. E aí existem as zonas que começam a ter o estresse por frio e estresse por calor. Né? A estresse por frio começa nessa zona F, quando a temperatura está muito baixa, chegando ao ponto de hipotermia, né? Quando a temperatura é muito baixa e o animal não consegue mais manter a temperatura corporal. E existe a zona de hipotermia e hipertermia, quando a temperatura também é muito alta e o animal não consegue refrescar, né? Diminuir a temperatura corporal. E aí, o que é feito, né, do ponto de vista de bem-estar e ambiência animal? Você consegue estar trabalhando, né, para melhorar a ambiência animal com ventilação forçada para melhor circulação do ar e redução da temperatura corporal e pulverização de água, né, dependendo do sistema, da instalação animal, da instalação zootécnica, você pode aspergir aqueles aspersores de irrigação mesmo a água no animal para reduzir a temperatura corporal, né? Então, mas como que eu sei quando e quanto ligar a água? Existe o índice, que é o índice de conforto higrotérmico, que é o THI, que ele é calculado em função da temperatura do ar dentro do ambiente. Então, você mede a temperatura do ambiente, tem lá uma planilhazinha que calcula esse índice, e quando você chega num ponto crítico, você sabe que você tem que ligar o ventilador, você tem que ligar o sistema de irrigação ali para diminuir a temperatura corporal do animal, por exemplo, né? Da mesma forma, quando está muito frio, né? Principalmente instalação de suínos ali, né? O leitãozinho ele é muito sensível e suscetível ao frio. E aí você pode monitorar esse índice de conforto higrotérmico, que é de temperatura e umidade, para tomar decisões ali, né? Da ambiência animal. Só a título de curiosidade agora, por exemplo, As aqui essa aves tabela. também não aguenta muito calor, não, né, professor? Aves, né? Também não. Então, a instalação animal, você tem que monitorar muito bem os parâmetros de temperatura e umidade, porque a ambiência não é luxo, ela é uma necessidade a depender da instalação e do animal, da criação, né? Porque senão você tem muita perda, muita quebra de produtividade ali, né? Produtividade não, produção animal. Gente, olha aqui para vocês verem o efeito da temperatura, né? Aqui em vacas leiteiras, com a temperatura de 18 graus, vou lá para o final, porque meu tempo já está no final aqui, ó. A produção de leite era de 18,4 quilos por dia, com a temperatura no ambiente de 30, caiu para 15,7. Então, o efeito da temperatura é realmente comprovado, né? Quando a gente olha aqui, ó, o efeito na produção de leite, e aqui já avaliando o THI que eu estou falando para vocês, né? O que nós observamos? Tem diferentes temperaturas, diferentes umidades, e esse índice correlaciona tudo. E aí você tem lá a produção relativa, né? À medida que o índice aumenta, quanto maior o valor de THI, maior o estresse animal. Olha lá, quando o THI está em 86, a vaca holandesa, produção relativa de 41%, 56% e 71% do que ela pode produzir. Então, cai drasticamente. E aí você consegue monitorar esse THI, você consegue manter a ambiência animal, tá? E aqui, fechando, só pontuando para vocês a importância agronômica da temperatura,
na transpiração das plantas, no armazenamento do produtos agrícolas, na aplicação de herbicida, gente, é essencial. Temperatura muito elevada, com vento muito forte e umidade relativa muito baixa. É uma condição muito perigosa para a aplicação de herbicidas, né, e pesticidas ali. Então, você tem que olhar as condições do clima antes de fazer uma aplicação, porque pode ter deriva, pode ter contaminação e reduz a eficiência de aplicação também. Na irrigação, a temperatura do ar interfere muito na evapotranspiração, por consequência na quantidade de água que vai ser aplicada, e no solo, a umidade, teor de água no solo, a umidade, é influenciada pela temperatura também, tá?